fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas no meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Muito boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida de cada irmão que tem participado, de cada irmão que tem edificado sua vida através dos cultos de oração e da aprendizagem da doutrina da Palavra do Senhor, com esse tema que nós temos visto, que é tão reconfortante, que é tão prazeroso, que é tão edificante, como é o estudo das profecias. Então, glória a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos sempre reunidos, mesmo que virtualmente, para aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando sempre pelos nossos irmãos que estão aí na frente do combate ao coronavírus. Continue orando pela nossa irmã Michele, que tem se recuperado. Continue orando pela nossa irmã Roberta, que ainda está com sintomas da Covid, mas tem se mantido estável, graças ao nosso bom Deus. Também peço que os irmãos orem pelo nosso irmão Grimaldo. Nosso irmão Grimaldo, ele está um pouco deprimido, está com medo, o que é muito normal que isso aconteça, porque o irmão Grimaldo tem uma saúde muito debilitada e preso em casa, sem poder sair para lugar nenhum. Chega uma hora que a nossa mente, o nosso corpo não aguenta, acaba dando sinais
de fraqueza e a síndrome do pânico, que não é o caso dele, ele está com medo, não chega a ser a síndrome do pânico, mas nós acabamos sendo afetados por essas situações, né? Nós somos bombardeados constantemente com notícias ruins. Os nossos jornais, todos eles, acabam nos trazendo apenas notícias desagradáveis. Como se não bastasse a pandemia, nós temos uma verdadeira guerra política ocorrendo no nosso país, num momento que não era para acontecer. Então, todo esse conjunto de coisas acaba nos afetando psicologicamente. Então, eu queria dar um conselho para os irmãos. Evitem de assistir jornal todo o tempo. Procure assistir jornal uma vez por dia, porque, na verdade, as notícias elas se repetem. Então, se os irmãos escolherem um jornal, lá pelas 8 horas da noite, que qualquer um deles, aí não vamos indicar nenhum, qualquer um deles, eles vão repetir as notícias que deram durante a manhã e o dia inteiro. Então evite ficar na frente da televisão assistindo todos os jornais. Isso só vai fazer mal para o seu psicológico, porque as notícias não são agradáveis, né? Não há notícias boas com relação a esse Covid. Em relação aos outros países, está havendo a diminuição do contágio, eles estão voltando ao normal. Mas o nosso país está no pico da contaminação, do contágio. Então, para nós, não há notícias ainda agradáveis como deveriam acontecer. Tá bom, meus irmãos? Então, evitem ficar na frente da televisão a todo instante para o irmão não ficar com medo, o irmão não ficar assustado, porque só vai causar isso daí, tá bom? Então, ore pelo nosso irmão Grimaldo, para que o Senhor dê força, consolo, confiança. Não é que ele não confie no Senhor, ele confia, e eu tenho certeza absoluta disso. Mas nós somos carnais, irmãos, nós somos fracos. Eu vou dizer aos irmãos, sem medo nenhum de ficar com vergonha, de me envergonhar, dos irmãos pensarem que eu sou fraco. Eu já cheguei em situações aqui dentro da minha própria casa de ficar apavorado, mas em razão das notícias que estão sendo divulgadas aí. Então chega um momento na nossa clausura que a gente fica com medo mesmo. Isso é plenamente normal, tá bom? Então orem aí pelo nosso irmão Grimaldo, orem para a nossa irmã Roberta, a nossa irmã Michele e os nossos irmãos que continuam aí no combate do coronavírus, tá certo? Com relação às viseiras, nós vamos fazer doações apenas para os lugares que estão precisando. Então nós já tivemos aí contato com alguns hospitais, como o nosso aqui de Sapopemba, São Mateus, o Sapopembinha, aqui no Planalto, que não estão precisando, eles estão recebendo EPI. Nós vamos doar aqui para o Sapopembinha apenas uma quantidade pequena, que é para os funcionários, né, que não são médicos nem enfermeiros, e também vamos doar aqui para o posto de saúde uma quantidade pequena, que não são médicos nem enfermeiros. As demais precisam ser doadas para hospitais que não estão recebendo EPI. Nós vamos procurar e voltamos depois aí para dar um parecer aos irmãos dos hospitais que nós encontramos, tá bom? Quero agradecer novamente à igreja pelo resultado da campanha, foi bênção. Eu coloquei aí no grupo da igreja o resultado que está sendo apanhado dentro da associação, para os irmãos verem as igrejas que estão cooperando, tá bom? Para que os irmãos tenham notícia aí do que tem acontecido no nosso meio, tá bom, meus irmãos? Trago também uma boa notícia. A partir do próximo domingo, eu já conversei com o Eduardo Roca, já conversei com o nosso irmão Ezequiel, que é um ministro de louvor da igreja, e a partir do próximo domingo, à noite, nós vamos transmitir o culto lá da igreja. Tá bom, irmãos? Nós não vamos fazer ao vivo, porque nós temos um problema com sinal de internet, a nossa igreja, o sinal é muito fraco, e pode ser que durante a transmissão caia. Então, para que isso não ocorra, nós vamos gravar antes do horário, que é para poder transmitir aos irmãos aí sem nenhum problema de transmissão, tá bom? Mas vai ser gravado na igreja o culto de louvor e adoração das 18 horas. Nós vamos trazer a equipe de louvor para cá. Nós vamos ficar num distanciamento que é indicado
pela Secretaria de Saúde, os irmãos não se preocupem, tá bom? Nós vamos evitar de pegar nos mesmos objetos que o outro pega, tá bom? Vai ter um microfone para cada um, então não vai haver risco de contaminação. Nós garantimos isso aos irmãos, fiquem tranquilos e orem para que nós possamos fazer as coisas tudo dentro do que é exigido pela nossa lei. Tá bom, meus irmãos? Estamos fazendo isso para que os irmãos matem um pouco da saudade da igreja e dos hinos de adoração da equipe de louvor. É por isso que nós vamos fazer isso direto da igreja, tá bom? Para que os irmãos consigam se sentir dentro da igreja. Isso é muito importante. Não somente para os irmãos, para nós também que vamos fazer. Isso é fundamental, porque nós já estamos ficando cansados de ficar presos, irmãos. Nós não vamos desobedecer. Vamos fazer as coisas dentro do que a norma estabelece, mas apenas para que a gente se sinta um pouco mais confortável, um pouco mais próximo da igreja do Senhor. Amém? Então orem por isso daí, tá certo? Nós vamos fazer uma oração agora. Logo mais, o nosso irmão Eduardo Roca vai nos trazer um louvor e a gente começa com o novo estudo de hoje. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por estarmos em Tua presença. Obrigado, Pai amado, pela vida dos nossos irmãos, Senhor Deus, que tem se recuperado. Apresentamos, ó Pai, no Teu altar, a vida da Roberta, a vida da Michele, a vida do irmão Grimaldo, também a vida da Andréia, a filha da Zélia, que está um pouco gripada, Senhor Deus, abençoa para que a recuperação de todos possa ser plena e possa ser rápida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela campanha das viseiras, nos abençoa para que possamos fazer uma distribuição justa para os lugares que realmente precisam. Pai amado, nos abençoa com o intuito de celebrarmos o culto de adoração no domingo à noite, Senhor Deus, na igreja, para que possa correr tudo de acordo com a legalidade e com a segurança de nossa saúde. É o que nós te suplicamos desde já, agradecidos. E te pedimos agora, Senhor, que Teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes, abrir os nossos corações para recebermos a Tua palavra de bom grado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nosso irmão Eduardo Roca vai nos trazer um louvor e em seguida nós voltamos aí com o estudo. Tá bom? Até mais então. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco. Pense frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor
gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos de volta com mais um estudo da Palavra do Senhor e hoje, nesta quarta-feira, nós vamos estudar mais uma profecia, mais um fato que ocorreu no Êxodo, que na verdade é aquilo que nós estávamos estudando na semana passada, que é uma tipologia. São fatos que ocorreram lá no passado, mas que apontam para o nosso presente e para o nosso futuro. Hoje nós vamos caminhar no capítulo 16 de Êxodo e vamos estudar o significado do maná. O que foi que representou o maná para o povo de Israel. Eu convido os irmãos a acompanharem conosco aí o capítulo 16. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é muito extenso, vamos ler os principais versículos, mas os irmãos podem ler aí na sua Bíblia todo o capítulo 16, para acompanharem aí a nossa explanação, tá bom? Então nós vamos começar aí com o versículo 1 do capítulo 16, que vai nos dizer o seguinte: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se ainda em minha lei se anda em minha lei ou não. Versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 13. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã
jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Versículo 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Versículo 27. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E chamou a casa de Israel, versículo 31, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Versículo 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então veja, irmãos, que texto lindo, que texto maravilhoso, que nos conta mais uma epifania, mais um encontro de Deus com o povo, mais um milagre fabuloso que o Senhor promoveu para dar segurança, para dar conforto ao povo de Israel. A semana passada, nós pudemos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as colunas de fogo e a coluna de nuvem, que protegia, dava segurança ao povo de Israel. Depois que eles saíram do Egito, foram lá para o deserto, caminharam, atravessaram o Mar Vermelho, que também foi uma manifestação da glória do Senhor, e saíram daquela região de Pri-Hamarote em direção ao Sinai, obedecendo a palavra do Senhor, de se encontrarem lá no Sinai para poder receberem a lei. No caminho de Pri-Hamarote para o Sinai, o povo começou a murmurar. E aqui vai uma palavra minha, que o Senhor tenha misericórdia do que eu vou falar. O povo de Israel era um povo muito murmurador. Era um povo que não ficava contente com nada. Irmãos, imaginem nos dias de hoje, nós contemplarmos uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e ouvir o Senhor falar conosco dessas colunas, o quão seria maravilhoso isso. Imagine os irmãos ver um mar se abrindo com o poder do Senhor. Imagine os irmãos estarmos precisando de água e o Senhor mandar que Moisés pegue uma árvore e molhe na água para que a água fique potável, para que a água fique doce, para que a água possa ser bebida. Todas essas maravilhas eram insuficientes para o povo de Israel. Que povo
de dura serviço, que povo desobediente, que povo ingrato com o Senhor, que povo ingrato. Não era à toa que o Senhor, numa linguagem humana, se irritava com o povo, porque era um povo teimoso demais. Me perdoe falar, irmãos, mas era um povo que merecia mais 400 anos de escravidão. Bem, desabafei, vamos voltar ao estudo. O povo, então, sai do deserto, onde eles estavam, de ter acabado de atravessar o deserto, e eles vão lá para o deserto de Sim. Sim ficava entre uma região chamada Eli e o Sinai. É importante que os irmãos entendam, apenas para uma questão de compreensão, que tudo isso era deserto. Desde o Egito até o Monte Sinai, tudo era deserto. Mudava-se o nome por uma questão de região. É como se fosse, por exemplo, a Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem dezenas de bairros com nomes distintos. Da mesma forma era o deserto, uma região grande, enorme, mas com bairros distintos, com regiões diferentes, com distritos diferentes, que davam o seu nome, que tinham o nome dado por habitantes que ficavam ali ou que passavam por ali, ou dado a importância daquele lugar. Então recebiam nomes distintos, mas era tudo deserto, tá bom? Eu coloquei aqui esse mapa para os irmãos visualizarem, para os irmãos verem que eles saíram de Pri-Hamarote e foram em direção ao Monte Sinai, essa primeira seta. Essa segunda seta mostra aí o círculo preto, número 9, que mostra exatamente onde ficava o Monte Sinai, que era onde o povo, onde Deus determinou que o povo fosse para receber a lei. Muito bem, chegando no deserto de Sim, o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Arão, porque eles não tinham mais alimentação. Havia acabado suas provisões, o pão e a carne. E aí eles começam a dizer, meus irmãos, veja que povo murmurador. Eles começam a dizer que eles deveriam ter ficado no Egito, onde eles tinham pão e onde eles tinham carne com fartura. Mas onde já se viu os escravos terem pão e carne com fartura? Nós sabemos que a vida deles no Egito era uma vida sofrida, era uma vida de flagelo. Como é que eles tinham carne e pão com fartura? Então o povo apresenta diante de Deus uma murmuração que é muito comum e muito parecida com as murmurações que nós fazemos nos dias de hoje. Nós esquecemos de todas as bênçãos que o Senhor nos dá e na primeira oportunidade que nós temos, nós murmuramos, nós lamentamos, nós blasfemamos diante de Deus, como se aquele momento isolado, esse momento que está me faltando alguma coisa, fosse o mais importante de toda a minha vida. Eu esqueço aquilo que o Senhor já me fez e passo apenas a murmurar. Isso entristeceu muito o coração do Senhor. Mas Deus é um Deus misericordioso, um Deus de bondade. Ele é um Deus de graça. E o que é que Deus fez? Mesmo sendo um povo murmurador, mesmo sendo um povo que não agradece as bênçãos que o Senhor dá, o Senhor providenciou duas maravilhas para sustentar o povo. As codornizes, que iam, pairavam sobre o arraial e caíam, morriam, e o povo assava essas codornizes para comer, e também o pão. Todas as manhãs, quando o povo acordava, o povo encontrava o pão ali caído como um orvalho. E aí a gente consegue ver o Senhor dizendo: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Meus irmãos, não foi um fato isolado não, meus irmãos. Todos os dias, de domingo a sexta, o povo saía e colhia o pão, e isso durou 40 anos. É uma manifestação do poder de Deus, é uma manifestação
da provisão de Deus para a nossa vida. Porque durante a peregrinação no deserto, eles não ficaram sem pão um dia sequer. Colheram pão todos os dias. Mas eles não deixaram de murmurar aqui. Os irmãos vão ver que, de acordo com o que nós fomos avançando aí nos estudos, o povo continuava murmurador. Então, olha, irmãos, eu fico decepcionado. Somente Deus para ter graça de um povo tão murmurador, de um povo tão, como é que eu posso, me falta até as palavras, de um povo ingrato demais, porque o povo não tinha noção, compreensão da bondade, do amor que Deus tinha por eles. Não tinha. Não era possível que o povo tivesse essa compreensão. Mas Deus deu o maná e deu as codornizes ao povo durante 40 anos. E quando a gente fala de codornizes, não vem à nossa mente como seria uma codorniz, né? A gente pensa que a palavra codornizes está relacionada à codorna que nós conhecemos aqui no Brasil. E não é. A codorna que nós conhecemos aqui no Brasil, ela é pequena. A codornizes, ela é grande. Não é do tamanho de um frango, mas é maior que uma codorna que nós conhecemos hoje. Eu coloquei uma imagem aí de um prato com a codorniz para o irmão ver mais ou menos a dimensão do que era uma codorniz. Então imagine os irmãos terem esse alimento todos os dias à tarde. Assado, que delícia que era. Olha o que o Senhor faz e olha o que o Senhor fez para este povo mal agradecido, para esse povo ingrato. Deu para eles aves todos os dias durante 40 anos. E o povo não parava de se lamentar. Lá no versículo 13, a gente lê assim: e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Irmãos, eles não tinham apenas as codornizes, eles tinham pão. E pão fabuloso. Era um pão que tinha gosto e sabor de mel. Um milagre maravilhoso, irmãos, para um povo que era tão rebelde diante do Senhor. E aí vem o grande significado deste pão que o povo de Israel deu o nome de maná. O que é que o Senhor ordenou a Moisés? Primeiro, ele disse ao povo que o povo deveria obedecer os seus mandamentos. O povo deveria colher o pão na sexta-feira em dobro. Ou seja, a ordem era para cada filho de Israel colher um homer de maná. O que era um homer? Um homer é uma unidade de medida, como é o nosso quilo, por exemplo, né? É uma unidade de medida. E essa unidade de medida, ela mede mais ou menos 1 litro e 700 ml. Então, isso era suficiente para que o povo, cada pessoa, ficasse satisfeitas por um dia. 1.700 ml de farinha, de preparo para fazer o pão, de pão. Era só o povo comer. Na verdade, eles não tinham que preparar nada, eles tinham apenas que comer. Então era mais do que suficiente para o povo se alimentar. Mas quando chegasse a sexta-feira, o povo teria que colher em dobro, 2 homers para cada um, para que eles não precisassem fazer isso no sábado. Porque no sábado era o dia do Senhor, era o dia de descanso. E Deus não iria deixar o maná cair do céu no sábado, para que o povo guardasse a sua lei. E o Senhor fez isso para ver a obediência do povo. E qual foi o resultado? Uma decepção para o Senhor. O povo não obedecia à voz de Moisés e ia colher o maná no sábado. Veja que povo desobediente. O Senhor disse para eles: colham 2 homens por dia para cada um, para não irem no sábado. Mas o povo ia no sábado. Olha, é impressionante a facilidade que nós temos de desobedecer a ordem do Senhor.
E isso nos deixa entristecido porque quando a gente olha para o povo de Israel, parece que nós estamos nos vendo no espelho. Parece que a gente está se olhando no espelho. Porque essa mesma desobediência acontece nos dias de hoje. Nós somos murmuradores por natureza, irmãos. Muitas vezes nós sentimos uma dor de cabeça, já é suficiente para nós pensarmos que vamos morrer. Já é suficiente para nós abandonarmos a fé e começar a blasfemar, a lamentar de uma situação que sequer existe, que nós nem sabemos que temos. Às vezes nós ficamos resfriados, ficamos com medo. E é apenas um resfriado. Não estou menosprezando aqui a situação do Covid que nós estamos vivendo hoje. Estou falando para os irmãos que a nossa vida diária ela é assim. A nossa vida diária ela é assim. Irmãos, nós não podemos ser ingratos com Deus, porque o Senhor nos dá saúde. Independente do que nós tenhamos passado, se o irmão está ouvindo esse vídeo, é porque o Senhor está tendo misericórdia da sua vida. O Senhor está derramando a sua graça sobre a sua vida e está mantendo a sua saúde. Então, seja, irmão, assim como eu, sejamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado. Porque de uma maneira ou de outra, Deus nos dá saúde, Deus nos dá o nosso pão de cada dia. E mesmo assim nós somos ingratos com o Senhor. Mas caminhando pelo texto, o versículo 31 disse assim: encherás um homer dele, do maná, e guardá-lo-ás para as vossas gerações. Qual foi a intenção do Senhor quando ele mandou que Moisés guardasse um homer cheio de maná para as suas gerações? Era para que o povo compreendesse, para que o povo tivesse a noção do milagre que o Senhor fez com eles no deserto, para que o povo lembrasse que durante 40 anos o Senhor proveu o mantimento deles diariamente. E como eu disse aos irmãos, um homem tinha entre 1.700 a 1.750 ml de capacidade. Tá bom? No versículo 33 nós encontramos: disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca diante do Senhor. O que é que Moisés quis dizer com coloca diante do Senhor esse vaso cheio de maná com a medida de um homer? Na verdade, é para que esse maná, como eu já disse aos irmãos, representasse o livramento de Deus durante a jornada do povo. E quando Moisés disse diante do Senhor, é para que o Senhor pudesse contemplar que eles estavam cumprindo as suas ordens. Mais uma curiosidade tem no versículo 34 que diz assim: como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Então Arão encheu um vaso cheio de homer, cheio de maná, com a quantidade de um homer, e pegou esse vaso e colocou diante do testemunho. Que testemunho é esse, irmãos? Diante das duas tábuas da lei. Então esse vaso com maná ficou junto com os vasos com as tábuas da lei. Os irmãos estão vendo aí no slide 3 objetos. O primeiro deles são as duas tábuas da lei. O segundo é um vaso. Esse vaso representa que ele estava cheio de maná. E um cajado. Aquele cajado é o cajado de Arão, que floresceu, mas nós vamos falar sobre isso no futuro, tá bom? Esse cajado, esse vaso de barro com homer, com maná e as tábuas da lei, elas foram guardadas dentro da Arca da Aliança, com um símbolo muito bonito. Mas isso é uma outra tipologia que nós vamos ver lá na frente. Tá bom, irmãos? Então, cada dia um significado. E nós trazemos aí para os irmãos entenderem a importância do maná, novamente o conceito de tipologia. Tipologia é um método de interpretação de uma profecia. Então, aquilo que aconteceu lá no deserto, com as codornizes e com maná, na verdade era uma profecia, era uma tipologia de fatos que iriam ocorrer no futuro, para eles, tá bom? Mas para nós,
Aconteceu no passado, está acontecendo no presente e acontecerá no futuro. E relembrando, trazendo à memória dos irmãos o conceito de tipologia. Tipologia é a correta compreensão de fatos que se comunicam no passado, no presente e no futuro. E nós vamos ver agora porque esses fatos se comunicam no passado, no presente e no futuro. Vamos lá? Eu trago aos irmãos uma palavra que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 31, que diz assim: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu acho que não precisaria mais falar para os irmãos como é que se consuma essa tipologia, né? Aquilo que aconteceu no deserto estava apontando para a vinda de Jesus. O maná entregue no deserto estava apontando para o nosso maná de hoje, que é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nos alimenta, e não apenas por 40 anos, mas por toda a eternidade. O Senhor Jesus estará conosco para todo sempre, e não apenas por 40 anos. Ele é o nosso maná espiritual. É Ele que nos sustenta espiritualmente. Existe nessa interpretação duas correntes. Uma diz que o maná aponta diretamente para Jesus. E outra interpretação teológica que diz que o maná aponta para a palavra. Então o maná hoje seria a palavra de Deus. Mas se nós formos olhar por esse viés da palavra de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que também é Jesus. Porque Jesus é a palavra do Senhor verbalizada. Jesus é a palavra do Senhor encarnada. Os irmãos lembram o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é uma pronúncia grega que é uma palavra grega que se pronuncia logos, ou conhecimento, ou a própria verbalização, a própria palavra. Então, de uma forma ou de outra, o maná aponta para a pessoa de Jesus. Então, nos dias de hoje, nós somos alimentados com a palavra do Senhor, nós somos alimentados por Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, não apenas por 40 anos, mas por toda a eternidade. Vejam que bênção, que maravilha é essa promessa do maná em nossas vidas. Ela aconteceu lá no Êxodo, mas apontava para a vinda do Senhor Jesus. E no futuro? No futuro, ela ainda aponta para um momento singular, um momento espetacular, que o Senhor Jesus garantiu a João quando ele escreveu o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, que passamos a ler agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus mandou Pedro escrever para a igreja de Pérgamo, dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. Que maná escondido é esse? Esse maná escondido não está se referindo ao maná que foi dado lá no deserto. Esse maná escondido está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Mas por que escondido? Não é que ele está escondido. Na verdade, Jesus está escondido aos olhos daqueles que não têm fé. Ele está escondido aos olhos daquele que não quer crer. Lembrem o que Jesus falou
em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela não vai libertar o homem apenas do cativeiro do pecado, mas ela vai libertar o homem do cativeiro da ignorância. O homem vai deixar de ser ignorante em relação ao Senhor e vai passar a conhecer Jesus. Jesus deixa de ser escondido para se revelar ao homem. É isso que significa. E ao que vencer, darei do maná escondido. Que os irmãos possam ter entendido essa simples reflexão, e apesar de ser simples, ela é muito profunda, porque ela nos alimenta e transforma a nossa vida. Que o Senhor transforme a vida do irmão através da palavra de Deus. E meus irmãos, eu quero dar aos irmãos um conselho, que não é apenas para a vida dos irmãos, mas para a minha e para todas as nossas vidas em conjunto. Não sejam murmuradores. Agradeçam a Deus cada dia por suas vidas, cada livramento, cada conforto que o Senhor der. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é bom, Ele tem misericórdia em nossas vidas, Ele nos sustenta, Ele restaura a nossa saúde, Ele nos mantém em pé. Cabe a nós, irmãos, dar o primeiro passo para que o maná escondido se revele a nós e nós sejamos crentes fiéis ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que nos dê uma semana, um final de semana em paz, em nome de Jesus, tá bom? E no próximo domingo de manhã estaremos aí novamente na Escola Bíblica Dominical. Tá bom, meus irmãos? No próximo domingo à noite teremos um novo formato de culto junto com a equipe de louvor, e o nosso mensageiro será o nosso irmão André. Então, desde já, ore pelo nosso irmão André, nosso seminarista, para que o Senhor abençoe a sua vida e que ele seja bênção, instrumento de Deus para a nossa edificação. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento tão importante que nós estamos diante de Ti, aprendendo, Senhor Deus, e crescendo em espírito, crescendo em edificação para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dá uma semana abençoada e abençoadora. Abençoa nosso irmão André desde já, para que o Senhor o use como instrumento de Sua palavra. Abençoa nossos irmãos, cada um dos irmãos que estão em quarentena, para que possamos estar todos protegidos pelo manto do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de vocês e até domingo que vem. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer
fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Cante com confiança. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Oh. Aleluia, glória a Deus.